Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha, sou assessor de comunicação da Unimed Lençóis Paulista e este é mais um vídeo do programa Unimed Você. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o médico, diretor superintendente da Unimed Lençóis Paulista, o Dr. Bruno Orsi Medula. Doutor, um prazer ter você aqui para a gente falar um pouco, sobre o futuro da medicina. Olá, Flávio, o prazer é meu estar aqui com você. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana. Pessoal, lembrando que essa e outras entrevistas vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista. Pelo YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram e também pelo site www.unimedlp.coop.br. Dr. Bruno, sempre no nosso bate-papo do Unimed Você, a primeira pergunta é sobre o currículo da pessoa que está conversando com a gente. Fala um pouquinho para nós onde foi sua formação, as especializações e como é o seu trabalho hoje. Ok, Flávio, eu sou formado na Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto, né? A minha formatura foi em 2004. Depois disso eu fiz 2 anos de cirurgia geral também no Hospital da Faculdade de São José do Rio Preto. Depois 2 anos de cirurgia do aparelho digestivo no Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu. Atualmente eu trabalho tanto na rede pública quanto na rede privada, né, aqui em Lençóis Paulista, e também em Macatuba e Pederneiras. Atuo na área da gastroenterologia clínica e cirúrgica, além de exames diagnósticos como endoscopia e colonoscopia, e exerço também atualmente o papel de diretor superintendente dessa atual diretoria da Unimed de Lençóis Paulista. Sim, dá para ver que é um currículo vasto e é uma atuação na área da medicina bastante intensa, né? E você vive a medicina tanto em Lençóis, Macatuba, Pederneiras e também a experiência como gestor na Unimed, né? Sim, a gente procura conciliar da melhor forma possível todas essas atividades, né? Sim. Doutor, falando em medicina, antes da gente falar, o nosso bate-papo vai ser sobre o futuro da medicina, o futuro da área médica, mas vamos falar um pouquinho do passado da medicina. Comenta para nós um pouquinho como que começou a medicina, os cuidados médicos. Conta um pouco para nós essa história da medicina. A medicina é uma profissão milenar, né? Relatos de cerca de 400, 500 anos antes de Cristo, já Hipócrates, né, que começou a descrever tratamentos com ervas, com plantas, alguns benefícios decorrentes do uso do frio, do calor, né? Mas até então uma medicina foi o início da ciência médica, né? Mas até então de forma muito experimental, né? Depois passou por um período da Idade Média, onde aquele obscurantismo, não teve desenvolvimento da ciência em geral, não só da ciência médica. Exatamente. Né? E no século XVI começaram as noções de anatomia, de secções de cadáveres, né? E a partir daí pôde ter um melhor entendimento do corpo humano. Aí no século, falando mais recentemente, nos anos de 1800, no início de 1800, já foram desenvolvidos os primeiros anestésicos, né? Então já pôde tratar algumas doenças de forma cirúrgica, porém ainda com condições bem precárias do ponto de vista de asepsia, né? De limpeza, de precauções de infecção, até porque não era conhecido que existia bactérias nessa época, né? Então foi o início da cirurgia dentro da ciência médica, porém ainda de forma bem incipiente, né? A partir do momento do descobrimento dessas bactérias, do início de medidas para minimizar esses danos causados por esses micro-organismos, e também com o advento dos antibióticos, que aí já foi ali nos anos de 1920, né? Com as penicilinas, 1940, antes, pouco 1930, as sulfas, já pôde ter uma maior acurácia, tanto nas cirurgias quanto nos tratamentos das doenças clínicas, né? E hoje a medicina evoluiu para cada vez mais um arsenal terapêutico, né? Uma quantidade cada vez maior de medicamentos, cada vez maior de exames diagnósticos,
técnicas minimamente invasivas, né, que conseguem resolver o problema, às vezes com uma abordagem menos invasiva ao paciente. Então, a gente vai poder falar no decorrer dessa conversa sobre o futuro, mas esse foi mais um resumo aí de como chegou até hoje, né? E, doutor, é muito importante isso para a gente, né, mostrar essa evolução da medicina, assim como outras profissões, engenharia, comunicação, até a medicina que nós temos hoje. E hoje, quando a gente fala em medicina, eu atendendo a Unimed, sempre conversando com os médicos, inclusive aqui no programa Unimed Você, sempre 2 temas são muito abordados, que é o diagnóstico precoce e a prevenção a doenças. Como que, a partir de que momento começou a ter essa percepção que é melhor prevenir uma doença do que tratar e que a descoberta de uma doença, ainda no início, o tratamento fica mais fácil? E já emendo numa outra pergunta, o futuro da medicina vai ser cada vez mais focado na prevenção e no diagnóstico precoce? Eu acho que sim, Flávio. Eu acho que essa conscientização acho que vem vindo nessas últimas décadas, né? A partir do momento em que a medicina aumentou os seus meios diagnósticos disponíveis e a população foi também se conscientizando, né, de que através de um diagnóstico precoce você consegue diagnosticar e já iniciar um tratamento de uma determinada doença sem que essa já esteja avançada. Acho que esse conceito foi fundamental para hoje ser bastante relevante o papel, tanto pela sociedade em geral, quanto pela parte médica, da importância de se prevenir, né? A prevenção primária que a gente fala, que é aquela que evitar, se prevenir antes que a doença apareça, né? Um exemplo do diabetes, da hipertensão, medidas preventivas antes que ela apareça, porque a partir do momento que ela aparecer, já torna-se uma prevenção secundária, né? O dano já apareceu. E da mesma forma, dessas medidas preventivas, tem os exames diagnósticos também que nos propiciam ter essa precocidade no diagnóstico, né? Então, a facilidade no acesso a esses exames também contribuiu para que a população tenha essa oportunidade de prevenir e tratar precocemente. Sim, e agora falando na questão da gestão, né, o senhor que integra a diretoria da Unimed Lençóis Paulista e também atua em diversas cidades na área pública, tá próximo ali também das gestões. Em termos de investimentos também é muito melhor investir, né, até em termos de economia, é muito melhor investir na prevenção e no diagnóstico precoce do que no tratamento, não é mesmo, doutor? Sim, o custo, né, de uma medicina preventiva, isso falando não só da saúde privada quanto da pública. O custo de uma medicina preventiva é muito menor do que você remediar uma doença já em estágio avançado, né? Então, a Unimed tem essa visão da importância da medicina preventiva, tanto é que a gente tem um núcleo de medicina preventiva, né? Onde faz constantemente palestras voltadas para alguns grupos que possuem determinadas doenças, né? Mas eu vejo que isso tem sido, não só na gestão da Unimed, mas também na gestão pública. Acho que é de interesse da sociedade, interesse dos gestores, interesse da população ter esses cuidados preventivos, né? É aquele velho ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. Com certeza. Uhum. E, doutor Bruno, a Unimed Lençóis Paulista recentemente direcionou os investimentos para o aparelho de ressonância magnética e também para a construção, modernização do seu centro de diagnóstico. Centro que você trabalha em companhia do Dr. Iracídio, realizando exames de colonoscopia e endoscopia. E se a gente pegar esses 2 exames e a ressonância magnética, e entre outros, a gente chega nos exames de diagnóstico por imagem. Você acredita que no futuro da medicina esses exames eles vão evoluir ainda mais e seguir contribuindo para facilitar o trabalho do médico, para um diagnóstico mais preciso? Sim, foi uma grande conquista dessa gestão da Unimed, o centro de diagnóstico, né, no qual eu também
onde eu também trabalho, né, que é onde eu faço juntamente com o Dr. Iracídio as endoscopias e as colonoscopias. Tem o serviço de ultrassom, serviço de ressonância nuclear magnética, que foi um ganho para a sociedade lençoense, não só para quem tem Unimed, mas para a sociedade em geral, né? Até da região. Da região, com certeza. Facilitou muito a vida até dos nossos vizinhos. Um exame de suma importância no diagnóstico de doenças de diversas áreas de atuação. Eu acho que os exames diagnósticos eles caminham junto com a história, com a evolução da medicina em si, né? Acho que à medida que vai evoluindo a ciência médica, automaticamente os exames evoluem de forma correlata, né? Vai havendo melhorias na acurácia diagnóstica desses exames de imagem, tipo a ressonância, e nos próprios exames endoscópicos, como a endoscopia e colonoscopia, cada vez mais procedimentos terapêuticos, né, se consegue fazer através desses exames. Né? Coisa que antigamente esses exames serviam somente para diagnóstico, você só olhava sem você conseguir resolver. Né? E à medida que a tecnologia aumenta, a gente consegue fazer mais coisas, mais procedimentos através desses dois tipos de exames. Perfeito. E aquilo, né? Trazer qualidade de vida para as pessoas, né? Curar doenças, isso que é a função principal da medicina. Sim, essa é a função, curar, prevenir, né? Sim. Dar assistência, dar o suporte necessário em qualquer momento da vida da pessoa, né? Perfeito. Até desde enquanto ela esteja saudável, com a intenção de curar, de prevenir, quanto também na terminalidade, o papel do médico também é muito fundamental, do médico e de toda a equipe assistencial. Perfeito. Doutor, recentemente a humanidade, o nosso planeta, chegou ao número simbólico de 8 bilhões de habitantes. A gente fala número simbólico porque é aquilo, pessoas nascem e morrem a todo momento no planeta. Mas, considerando esse número, no que ele impacta no futuro da medicina? A gente tem esse aumento populacional, em algumas regiões a gente teve uma redução, em outras regiões do mundo a gente teve um aumento, mas pensando em medicina, como que a medicina pode contribuir, certo, para a qualidade de vida dessas novas pessoas? É uma situação difícil, né, Flávio? Sim, sem dúvida. É uma situação, a gente... recentemente chegou a 8 bilhões de população no planeta e há uma desigualdade nítida, inclusive dentro do mesmo país. Né? Então a gente pega na Índia, né? um país, Índia, China, são países extensos territorialmente, muito povoados. Né? Então acaba sendo um problema, principalmente na Índia, né? que não é um país tão desenvolvido quanto a China, ou nesses países da África subsaariana, principalmente, é um problema de saúde pública bastante relevante, porque há uma aglomeração populacional sem ter uma infraestrutura que consiga dar um suporte mínimo de assistência à saúde. Né? Então, essas populações acabam sendo mais vulneráveis a infecções, né? Devido à aglomeração, condições precárias, sociais. Né? Então é um problema de saúde pública nesses países, assim como no Brasil também. A gente vê densidades demográficas diferentes em vários estados. Né? E também do ponto de vista de longevidade, né? A população está vivendo mais. Né? Isso já é notório, já é sabido, né? E cada vez a medicina e a gestão pública e privada tem que pensar em como tratar melhor essa população cada vez maior de idoso. Né? Então, o idoso ele quer viver, assim como todo mundo quer viver e merece viver, e de maneira digna. Né? Sim, então, exatamente. A gente tem que ofertá-los não só a assistência à doença, a gente tem que oferecer a essa população idosa a prevenção da doença, né? Assistência plena deles à saúde para que possam ter uma velhice longa, né? E saudável. Exato, né? até a qualidade de vida. Qualidade de vida. Uhum.
Perfeito. E eu me recordo num outro bate-papo com a doutora Giovana, quando a gente falava sobre vacinas, e principalmente no continente africano, a gente tem doenças que não existem em outros locais do mundo. E ela comentou que muito por conta da má gestão, né? São países subdesenvolvidos, onde a gente não tem saneamento básico, e isso contribui para que doenças que assim, são extintas no restante do mundo, erradicadas, mas na África não consegue por conta dessa má gestão. Má gestão, acesso difícil à saúde, né? A vacinação, né? Então a gente vê que desde o advento da vacina, muitas doenças em países como o Brasil ou outros países mais desenvolvidos até foram erradicadas ou estão naquele patamar de total controle, né? Exemplos, sarampo, poliomielite, difteria, tétano, né? Então a importância aí da vacina na prevenção dessas doenças. Aproveitar, né, doutor, para reforçar a importância de vacinar, principalmente as crianças, né? O Brasil tem um sistema vacinal bastante completo, bastante amplo, então vacinar as crianças, poliomielite, uma doença que praticamente erradicada do Brasil, infelizmente voltando depois de 30 anos. É importante, né, você como médico, né, uma autoridade em saúde, tá reforçando isso para que os pais levem seus filhos para tomar vacina. Tomar vacina, importante. Concordo. Perfeito. Doutor, falando desse número populacional, a gente entra no número de médicos. Tá? Comenta um pouco para nós desse panorama do número de médicos no Brasil hoje. O Brasil, hoje, ele tem na faixa de 550 mil médicos, né? A gente tem um número de faculdades de medicina na ordem ali de 353, né? Houve um aumento exponencial nos últimos 20 anos, esse número praticamente quadruplicou, né? Era algo em torno de 80, 90 faculdades, hoje temos 350. É o segundo país do mundo com o maior número de faculdades de medicina, atrás somente da Índia, né? Então a gente tem hoje uma média aí na faixa de 2,4 médicos para cada 1.000 habitantes, né? Mas é uma distribuição muito desigual, né? Por exemplo, você pega no Distrito Federal, fica na faixa de 5,2, no estado de São Paulo 3,5 e alguns outros estados menos populosos, né? Tipo Acre, Amapá, esse número fica na faixa de 1,4 médicos para cada 1.000 habitantes, né? Então esse é o panorama atual, né? O Brasil está tendo, acredita-se que tem estimativas que falam que no ano de 2030 o Brasil vai ter algo em torno de 800 mil médicos. Só que a ressalva, né, é que hoje, dos egressos das faculdades, cerca de 50% não tem acesso à residência médica. Ou seja, eles saem da sua faculdade já para o mercado de trabalho sem ter passado pela formação na residência médica, né? O que, ao meu ver, é temerário, né? A residência médica é uma forma... É uma extensão da faculdade de medicina, né? Na ocasião na qual o médico ele atua ali 2, 3, 4, 5 anos, a depender da especialidade, sob a supervisão dos docentes e dos assistentes, né? Para ele chegar de forma até mais preparada ao mercado de trabalho. E hoje o que a gente vê desses cerca de 25 mil médicos por ano que estão se formando, é que metade deles não tem essa oportunidade de fazer uma residência médica, né? Então a gente vai ter uma demanda grande de médicos, porém sem necessariamente ter feito essa residência médica, que ao meu ver é de extrema importância. Entendi. E doutor, além da residência médica, qual é a realidade do médico recém-formado? E até esse mesmo que fez a residência, como que ele chega no mercado de trabalho? O médico ele pode chegar de duas formas no mercado de trabalho. Ele pode atuar tanto no sistema público, no privado ou em ambos, né?
A Unimed, né, falando especificamente da Unimed, não só de Lençóis, como de todas as singulares que existem pelo Brasil. A Unimed ela tem critérios na admissão desses médicos dentro do seu corpo de cooperados, né? Então, existe no estatuto que o médico, para se cooperar na Unimed, ele tem que ter habilitação naquela determinada área na qual ele pretende atuar, né? Então, existe todo um processo, né? A Unimed preza pela qualidade do profissional que está ingressando, até porque são esses profissionais que vão cuidar de nossos beneficiários, que vão cuidar da empresa, que vão cuidar da sociedade como um todo, né? Então a gente é bem criterioso, não só a Unimed de Lençóis, mas todas as outras, né? Mas assim, a realidade de muitos, né? Infelizmente, né? Hoje seria excelente se todos tivessem essa oportunidade de fazer uma residência médica, né? Mas a realidade de muitos é que não tem esse acesso, né? E aí acabam sendo, às vezes, até coagidos por algumas empresas a trabalhar de forma precárias, né? Atuar na saúde de forma precária, com ganhos bem abaixo do que é do merecido, né? Então é uma situação complicada, porque foi pensado no aumento dos médicos, mas não foi pensado em nenhum plano de carreira, né? Sim. Não foi pensado em ter uma carreira como médico de forma que alocassem esses egressos das faculdades que não tivessem oportunidade de cursar uma residência, de ser alocados em locais onde tivessem condições de trabalho, plano de carreira, possibilidade de desenvolvimento como médico, como pessoa, como família, né? Mas não é a realidade do Brasil, infelizmente, né, Flávio? Construiu-se a faculdade, né, para se ter números, mas acabou não pensando o restante da estrutura. Exatamente. Não. Perfeito. E quando a gente falava de números de médicos, até dentro do estado de São Paulo, que é um estado, né, é o mais rico da nação, o motor do país, como todo mundo fala, mas em algumas cidades você tem uma facilidade maior, né? Principalmente para algumas especialidades, pediatria, entre outras, e em cidades menores também é difícil encontrar que o médico queira trabalhar, que a cidade ofereça condições de trabalho, não é mesmo? O médico hoje ele quer ficar em cidades que lhe dê condições dignas de trabalho, de fazer a sua medicina de forma eficaz, que tenha um suporte diagnóstico, que tenha um suporte hospitalar, né, por trás. Então essa é a tendência dos médicos migrarem para cidades, para núcleos maiores, né, que disponham desses recursos. E é o que a Unimed de Lençóis Paulista tem buscado, né? A gente tenta oferecer aos médicos cooperados, né, os mais antigos, assim como os mais novos, oferecer a eles as melhores condições possíveis para que exerçam sua medicina, tenham sempre uma estrutura hospitalar, uma estrutura de exames diagnósticos, uma estrutura de centro cirúrgico novo, né, que a gente acabou de inaugurar. Então a gente preza também para trazer o médico para Lençóis, segurá-los na cidade, oferecendo a eles toda a condição para que possam trabalhar. Sim, né? Sem dúvida. E graças a Deus está indo muito bem, né? A gente vê, conversando sempre com os novos médicos, os novos cooperados, que estão muito à vontade, né? Dentro da Unimed Lençóis Paulista. Conversava com o Dr. Fábio, ele participou com a gente no mês de outubro, e ele falava sobre a estrutura que
foi montada, né, no Centro de Oncologia da Unimed, e o quanto isso é importante para ele, né, para ele realizar o trabalho em parceria com o Dr. Diego, que é o cirurgião, que falou também do centro cirúrgico. Então toda essa estrutura, além de conforto para o beneficiário, traz segurança para o médico. Exatamente. É um excelente exemplo que você citou. Eu vi a entrevista do Dr. Fábio, grande oncologista, grande pessoa, um ser humano excepcional, e que traz muito valor para a gente, para a Unimed, mas também para a população lençoense. Sem dúvida. Né? E a gente tem escutado, né, igual você citou do Dr. Fábio, mas também de novos cooperados que chegaram, que a gente está dando a eles toda a estrutura de trabalho, e a gente tem visto médicos de outras cidades até buscando lençóis como uma forma de desenvolver trabalhar, trabalho, de desenvolver né? seu trabalho, de exercer sua medicina, né? E são muito bem-vindos, né? A gente quer o que for de boa qualidade, que puder trazer valor para a Unimed de Lençóis Paulista, trazer valor para a população, será sempre muito bem-vindo, né? Então a gente tem buscado, não só a busca ativa, a gente está indo às vezes atrás, convidando, como eu fiz no centro cirúrgico com profissionais coloproctologista, cirurgião de cabeça e pescoço de Bauru, né? Algumas áreas que a gente não tem em Lençóis, eu estou fazendo um convite a esses colegas e está tendo retorno, né? Tivemos semana passada cirurgias feita por uma médica coloprocto de Bauru, uma cirurgia que até então não era feita em Lençóis, ela começou a fazer. E também essa busca passiva, né? Às vezes os próprios médicos têm buscado o setor de atendimento da Unimed, chega até a mim essa demanda e a gente busca conversar com esses profissionais, trazê-los até Lençóis, mostrar a estrutura, né? E, à medida do possível, eles entrarem para o nosso corpo de cooperados. Que bacana, não? Aquilo, tudo isso é fruto de um trabalho bem feito, de um trabalho bem planejado. Uma das coisas que eu vejo na Unimed Lençóis Paulista é o planejamento, né? Vocês da diretoria, vocês têm um planejamento muito, muito bem feito e vocês seguem esse planejamento, esse passo a passo, de maneira rígida, vamos assim dizer, para que as coisas aconteçam da forma que vem acontecendo, dando resultados muito positivos. Exatamente. A gente procura apontar as áreas mais carentes, quais são as principais demandas que os nossos beneficiários estão precisando, e a gente busca, à medida do possível, criar esse recurso dentro da nossa cidade e trazer os profissionais que possam fazer esse recurso funcionar. O exemplo mais claro, aí você citou, foi a oncologia, né? Sim. Mas tem outros também que a gente pode falar, tipo a ressonância, o próprio centro cirúrgico, né? Então, a Unimed, essa é a visão de gestão nossa como diretoria. E a gente, assim, para chamar um médico especialista para vir na nossa cidade, a gente tem que oferecer o recurso que ele precisa, né? Não adianta convidá-lo sem oferecer a estrutura necessária. Então a gente busca conciliar das duas formas, né, à medida do possível, a estrutura e trazer o profissional para isso. Sem dúvida, o trabalho sendo muito bem feito. Doutor, falando de Unimed, falando de operadoras de plano de saúde, a humanidade enfrentou uma pandemia que mudou um pouco a realidade mudou muito a realidade de empresas, a realidade do mercado econômico, mudou a vida das pessoas como um todo. Para os planos de saúde, eles foram afetados, né? Porque diretamente. E agora que a gente tem, tudo bem que a gente está tendo um aumento no número de casos, mas a pandemia a gente pode dizer que ela está controlada, tem a vacina, a gente deve seguir com os cuidados, mas a gente, graças a Deus, não tem UTIs lotadas e toda aquela situação crítica que nós já vivemos. Mas para os planos de saúde, como você imagina que vai ser o futuro deles depois da pandemia, né? Depois de toda essa situação? A pandemia foi uma lição, né? Acho que foi algo que ninguém nunca tinha visto, né? Ninguém
havia enfrentado. A última pandemia que ocorreu foi em 1918, né? Então, assim, foi algo novo, né? A gente buscou, dentro do possível, dar o suporte necessário aos nossos beneficiários e também até uma parceria com o SUS, que em um determinado momento da pandemia, né, na falta de leito do hospital, a gente, de forma pactuosa, fizemos uma parceria com o Sistema Único de Saúde, oferecemos toda a nossa estrutura de quartos, de leitos, né? E foi uma lição, mas acho que de agora em diante, eu acho que a operadora, em geral, tem que pensar em verticalizar os seus serviços, né? Acho que isso é importante, ter seus recursos próprios dentro da sua área de abrangência, né? Então, e é o que a gente tem focado, tem buscado, né? Então, procurar ter o nosso serviço de ressonância, ter o nosso centro cirúrgico, ter a nossa centro diagnóstico, a nossa oncologia, né? Ter o nosso laboratório, né? Exato, havia lembrar. esquecido, mas é bastante importante lembrar. Futuramente ter um centro também especializado em algumas terapias especiais, né? Está no projeto. Então, a visão dessa diretoria, e tenho visto também com outros diretores de outras Unimedes, que o foco é na verticalização, né? E também não deixar de lado a medicina preventiva, né? Então, acho que a gente tem que prevenir os sinistros, né, as doenças, antes que ocorram, e à medida que ocorrer, a gente conseguir resolvê-las dentro da nossa área de abrangência. Esse tem sido o foco principal. Perfeito. Doutora, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, um bate-papo bem agradável, falando de um assunto. Normalmente a gente fala aqui sobre doenças, né? Então, sintomas, e aqui a gente falou desse cenário de medicina, muito bacana, essa sua visão como médico, mas também como gestor, né, de uma operadora, um bate-papo muito legal. E sempre no final a gente deixa o microfone para que, se uma pergunta deixou de ser feita ou algum ponto que tenha que reforçar, enfim, é a mensagem do Dr. Bruno Orsi Medler. Não, Flávio, eu tenho só a agradecer mais uma vez esse seu convite, tá? Fico à disposição, né? O recado em geral, para a população, né? Acho que é importante. Saúde não se brinca, né? Então, eu acho que tem que, se o senhor, a senhora, estiver precisando de um atendimento de saúde, buscar o que há de melhor, né? Não pode ter receios em cuidar da sua saúde, né? Então, esse é um recado que eu gostaria de deixar. E para estudantes de medicina, né? Eu tenho muito contatos com estudantes, com recém-formados, né? Então eu sou o chefe da escala de plantão do CMU e do pronto atendimento de Macatuba, então tenho muito contato com recém-formados, né? Então a dica, né? O conselho que eu deixo, tanto para os recém-formados quanto para quem está estudando medicina e para quem pretende estudar, faça o seu melhor, né? Se especialize, seja bom na sua área de especialização, né? Para você oferecer para o seu paciente o que há de melhor, né? E não deixe, por mais que hoje a medicina está tem muitos meios diagnósticos, né? Está muito automatizada. Não deixe perder a essência da boa relação médico-paciente, né? Isso é milenar, né? Não é novo, e daqui 2000 anos vai continuar sendo, tá? Então, por mais que você tenha acesso a excelentes recursos diagnósticos, excelentes recursos terapêuticos, excelentes hospitais, a sua relação com o paciente, falando para estudantes, para médicos recém-formados, é primordial, tá? É o que vai
não vou dizer que vai curar o paciente, mas vai ajudar muito na cura do paciente, na confiança que ele vai depositar em você, né? Então eu sou uma pessoa muito preocupada com a boa medicina, né? Então eu gostaria que os médicos novos exercessem boa medicina. Então esse talvez seja o recado que eu passo. Perfeito, né? E falando, doutor, me lembrou numa das conversas com o Dr. Grilo, presidente da Unimed, e ele que é especialista em diagnóstico por imagem, ele sempre fala que antes dele iniciar qualquer exame, ele sempre conversa com o paciente. Sim. Né? O porquê que tá lá, quem indicou e tal, para fazer esse diagnóstico ali antes do exame, conversar, fazer essa sondagem. Falou que isso é muito importante, que ele aprendeu isso também com outros médicos mais experientes quando ele iniciou. Então é uma excelente dica aí. Enfim, o nosso bate-papo foi muito... acho que enriquecedor, tanto para quem não é da área da medicina, acho que aprendeu bastante um pouco desse cenário, e para quem é ou está pensando, né, em começar nessa área, tenho certeza, foi um bate-papo muito, muito bacana, que o pessoal conseguiu absorver informações aí muito legais. Muito obrigado mais uma vez por ter participado, e para 2023 já fica o convite para a gente falar um pouquinho mais, tanto sobre, né, os rumos da medicina e também sobre a sua especialidade. Claro, Flávio, eu agradeço mais uma vez o seu convite e fico sempre à disposição aí para conversarmos tanto da área gástrica, né, na qual eu atuo, mas também na área da medicina em geral. Perfeito, muito obrigado, doutor. Obrigado. Pessoal, vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Lembrando que esse e outros materiais vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e, claro, pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Eu me despeço de vocês e até o nosso próximo vídeo.